Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E minha gente, hoje vamos dar continuidade à história, de Davi resgatando a sua família, os bens, todas as coisas ali que foram saqueados pelos amalequitas. Diz que se não fosse o poder de Deus, esses amalequitas, inimigos de Davi, teriam matado todas as pessoas de Ziclag, viu que é a cidade onde ele estava, junto com seus homens, seu exército, Agora, eles decidiram, e é interessante destacar isso, porque eles decidiram poupar os prisioneiros com a intenção de aumentar o seu triunfo, levando para casa um grande número de pessoas para venderem como escravos. E eu fiquei pensando assim, nossa, Deus fez crescer o olho, vamos colocar assim, Ficou assim, o olho grande em cima do retorno financeiro que aquelas pessoas que eles estavam tirando dali poderiam dar. Até nisso era Deus preservando a vida dos seus filhos. Já pensou? Até quando crescem o olho para cima de nós. Eu fiquei pensando, aqueles que temem verdadeiramente a Deus, que Deus está poupando às vezes a gente, está preservando em algum aspecto, porque, cá para nós, é triste quando alguém tem amizade com você baseado em interesse financeiro, vamos falar especificamente, é ou não é? A pessoa olha para você com uma projeção financeira. É muito ruim, Deus se aborrece de quem se aproxima dos outros por projeção financeira, por interesse. E como as pessoas hoje estão numa troca, são amigos para aqueles que podem dar com aqueles que podem dar retorno, com aquele que não pode dar retorno, imagina, eu não quero nem muito contato não, porque o que eu vou ganhar com isso? Mas eu fiquei pensando assim, de um lado tão diferente, quando eu li isso daqui, eu falei, nossa, meu Deus, eu sempre aborreci pessoas interesseiras e Deus aborrece também, Mas ao mesmo tempo eu analisei assim, puxa vida, tem coisa que até o olho grande do outro, em relação à amizade interesseira, às vezes pode ser Deus nos privando de algumas coisas. É incrível como é que você pode olhar assim para isso, Algo que Deus aborrece, abomina, mas as circunstâncias em que Deus permite isso para nos preservar de alguma coisa. Como os métodos de Deus, a gente tem que estar em constante comunhão com Ele, Porque senão a gente não entende nada. E Deus, ele traz algumas soluções inexplicáveis. É por isso que é importante a comunhão mesmo com Deus. Porque, olha, eles cresceram o olho em cima das pessoas e por isso que eles não mataram elas. Quer dizer, Deus permitiu que eles tivessem interesse monetário naquelas pessoas, porque o normal era eles matarem, saquearem as cidades, matarem as pessoas, ainda mais quando o caso era de vingança, que era o caso dos amalequitas contra Davi, porque anteriormente Davi, eles tinham acabado com os amalequitas. Lembra lá de Saul, que Samuel teve que matar o rei amalequita, que Saul preservou quando Deus disse que não era para preservar, que eram gente má, gente ruim mesmo, e eles eram maus. E Deus pôs um limite, inclusive, para a prova de Davi, que estava já acabado, perseguido de tudo que é lado, mesmo que tenha errado, Deus ainda foi misericordioso para com ele e preservou a sua família, fazendo com que os outros tivessem interesse lá e não matasse todo mundo só para vender, só para comercializar. Aí ele resgatou, restaurou, Deus foi com ele e esteve lá recuperando a sua família. Agora, para a gente concluir aqui o Adorescente de hoje, eu queria lembrar a atitude de Davi quando voltou da guerra. Até teve um conflito que você vai poder ler na Bíblia e também no Escolhidos a respeito de um problema que houve entre os soldados, mas eu não vou destacar esse problema, eu quero parar na atitude de Davi e que nós devemos ter também. Sabe quando você está passando uma situação difícil, você já passou e alguém foi lá e te ajudou nessa hora de dificuldade? Davi tinha sido ajudado no passado, não muito distante, pelos líderes, pelos príncipes da sua tribo, que era a tribo de Judá. O que eles fizeram? Eles, na época que Davi estava fugindo de Saul, lá nas cavernas, antes de ir para o povo filisteu, se juntar com os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel,
eles mandavam para Davi e os seus homens comida, alimento. E era gente, hein? 600 homens, não é pouca gente para alimentar. E eles mandaram, lembra que inclusive a Bíblia conta que faltou alimento, acabou o alimento, e eles pediram para Nabal, que era esposo de Abigail, e Nabal fez pouco caso, vou dar comida para vocês, coisa nenhuma e tal, que nós acompanhamos a história aqui, os detalhes da história. Então, acabou a comida naquela época, mas os líderes, os príncipes que estavam mandando comida até, né, para manutenção dos homens e de Davi. E o que acontece? Quando Davi, então, recupera a sua família ali, né, traz de volta para Ziclag, acaba com os amalequitas, traz os despojos. Veja que Deus estava juntando para dar para Davi. Eu acho isso incrível, né? Que o ímpio trabalha para dar para o justo, porque Deus põe uma bênção. O povo amalequita tinha saqueado os próprios filisteus e tinha saqueado a tribo de Judá. Aí Davi foi lá, recuperou a família dele, pegou os despojos da guerra, né, tudo que eles tinham saqueado dos outros, devolveu para os da tribo de Judá, né, e deu presentes a mais para os líderes, em gratidão ao que eles tinham feito no passado. É interessante a gente aprender isso, gente, o reconhecimento, né? Às vezes eu vejo filhos que acham que pais têm obrigação de mantê-los. Pai não tem obrigação e mãe de manter filhos, não. Né? Agora, quando Deus abençoa esses filhos, tipo, eles às vezes esquecem dos pais. E isso não é vindo da parte de Deus. O filho que foi ajudado e auxiliado por um pai e uma mãe com luta, com esforço, muitas vezes deixa de lado, segue seu caminho e acabou, né? E deve agir como Davi, pedir para Deus para ter esse reconhecimento, apesar das muitas lutas, né? Coisas que há conflitos, a gente sabe, é real, entre pais e filhos, não se concorda com tudo, muitas vezes pais erram, né? E erram feio, porque não consultam ao Senhor também. Mas de qualquer forma, é muito bonita a gratidão. Deus valoriza o reconhecimento de quem te ajudou. Pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um vizinho, um familiar, ou não, até um desconhecido que na hora da angústia, do sofrimento te auxiliou. Reconheça, volte, se Deus te der condições, para agradecer. Eu lembro que numa escola que nós estudávamos, uma escola cristã, né, e ela era paga, e o diretor da escola deu bolsa pra gente, ajudou a nossa família, e falou pro meu pai, falou assim, a hora que Deus te abençoar, ajude as escolas dessa rede de educação, né, auxilie. Né? E eu fiquei pensando, olha que legal, o dia que Deus der condições, devemos voltar para ajudar aquela rede de escolas que nos ajudou quando éramos pequenos e não tínhamos dinheiro e condições, né, de sermos mantidos. Que bonita atitude daquele diretor, sabe? Se importando com a nossa necessidade, o desejo de ter uma boa educação. Não tínhamos condições e o pai buscou por bolsa, a mãe lutava, vendia. Né? Eu lembro que ela conta a história que vendeu até uma máquina que já não tinha mais condições de lavar, né, as coisas e vendeu para ajudar a comprar o nosso material escolar. Entendeu? Então assim, olha só, como é bom a gente saber agradecer quem nos ajudou, e Davi fez isso. É um exemplo de reconhecimento, de gratidão aos líderes de Judá. Né? Que Deus possa nos fazer reconhecer as boas coisas que fazemos. Os pais reconhecerem o que os filhos também fazem por eles. Né? Ter uma recíproca gratidão. Como Deus deseja isso na vida da gente. Que sejamos pessoas agradecidas. No momento em que Deus nos der condições, voltemos para agradecer, dar um abraço, um retorno mesmo financeiro, se tiver condições, daqueles que nos ajudaram, ver como é que está a situação. Porque a vida pode mudar, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, que a gente tenha um reconhecimento e gratidão no coração, viu? Que Deus nos abençoe a tirar essas lições e vivê-las, para que vá bem a nossa vida. Coração de Deus, como foi colocado, né? O coração de Davi era o coração semelhante ao do nosso Deus, que é assim, reconhece as boas coisas e nos ensina a reconhecer os bons feitos. Um grande abraço para você, não se esqueça de dar um pulinho no YouTube, dar um joinha, e que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.